fazer esse estudo sobre o vinho nos tempos do Antigo Testamento. O versículo tema é Números capítulo 6, versículo 3, que diz assim, ó: de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. Eita, paz de Deus, Ivanda! Hoje tá aqui a Valdete, graças a Deus, a Fátima, só gente abençoada lá do Céu Inácio Monteiro, né? Então, vamos lá. Palavras hebraicas para vinho. De um modo geral, há duas palavras hebraicas traduzidas por vinho na Bíblia. A primeira palavra, a mais comum, é Iahim. É um termo genérico usado 141 vezes no Antigo Testamento para indicar vários tipos de vinho fermentado ou não fermentado, certo? Vamos lá em Neemias capítulo 5, versículo 18, que fala de todo o vinho, Iahim, todos os tipos de vinho. Neemias 5,18. Glória a Deus, glória a Deus. Neemias 5,18. Está escrito assim: e o que se preparava para cada dia eram bois, 6 ovelhas, também aves me preparavam. De 10 em 10 dias de todo o vinho muitíssimo, e nem por isso exigiu o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Neemias, ele era copeiro, né? E ele, como eu posso dizer, ele provava do vinho, né? Então, por isso que ali ele fala de todo o tipo. Então, Neemias, como copeiro, ele era obrigado a provar todo tipo de vinho. 241. Porque era o serviço do homem. Vamos continuar lendo aqui. Por um lado, Iahim aplica-se a todos os tipos de suco de uva fermentado. Suco de uva fermentado. Vamos ler aqui, ó, Gênesis 9, 20 e 21. Gênesis 9, versículo 20 e 21. Ô glória! Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha e bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio, ficou nu no meio da sua tenda. Agora Gênesis 19, 32. Aleluia, que diz assim, ó: e deram a beber vinho a seu pai naquela noite. E veio a primogênita e se deitou com seu pai. E não sentiu ela quando ela se deitou, nem quando se levantou. Olha só, hein? Esse aqui tá falando sobre as consequências do vinho, né? O vinho de todo tipo, certo? Em 1 Samuel 25, 36, 37. Vamos ler aqui. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em casa um banquete como um banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã.
Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração e ficou ele como pedra. Então a gente está estudando sobre o vinho. Na Bíblia tem dois tipos de citação a respeito do vinho. A primeira citação é Iahrim, que está ali indicando vários tipos de vinho, tanto fermentado como não fermentado. Então, toda vez que aparece o Iahrim, que é o vinho fermentado mais comum, a gente está lendo versículos que falam de pessoas que beberam, ficaram nu, passaram vergonha, ficaram nu, a filha se deitou com o pai, né? E o outro que estava tão bêbado que não se compreendia as palavras que saíam da boca dele. Agora vamos ler Provérbios 23, do 30 a 31. Provérbios 23, do 30 ao 31. Tá bom? Que diz assim, ó: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Eita Deus, né? Os resultados trágicos de tomar vinho fermentado aparecem em vários trechos do Antigo Testamento. Notadamente, a gente acabou de ler aqui, Provérbios 23, do 29 a 35. Deixa eu ver aqui, Provérbios 23, do 29 a 35. A gente acabou de ler, mas... Espera aí. Deixa eu ver aqui. Só um segundo. 23 do 29. Para quem são os tais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho. Olha só que interessante. Para os que andam buscando bebida misturada. Né? Então é isso aí. Por outro lado, bom, eu vou parar aqui porque, né, é um assuntinho assim que diz o seguinte: hoje aqui no primeiro dia falando sobre vinho, em Números diz, ó, de vinho de bebida forte se apartará, vinagre de vinho, vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerás. E a gente leu algumas passagens aqui, falando de homens que beberam, ficaram nu, passaram vergonha, houve um incesto por causa de bebida, pessoas que beberam e não sabiam o que falavam, né? E os resultados foram trágicos. E a gente leu o provérbio aqui que diz o quê? Olhos vermelhos, dor de cabeça, isso é para quem chega perto do vinho. Amanhã a gente continua lendo mais alguma coisa a respeito do vinho, né? Falando ainda assim sobre o Iahrim, que tem referência ao suco de uva apenas, não fermentado. Então hoje a gente leu sobre o vinho fermentado, suco de uva fermentado, e amanhã a gente vai ler sobre o suco de uva não fermentado. Amém? Porque vinho é o suco da uva, mas aí tem o problema da fermentação.